Olá a todas e a todos, a gente está aqui com a Josiane Borges, acadêmica de serviço social e também coordenadora de enfrentamento à LGBTfobia do nosso estado aqui do Piauí, pela SASC, né, Josiane? E aí, querida? Olha, queria começar sabendo qual que é a importância de um órgão, uma coordenação de enfrentamento à LGBTfobia aqui no nosso estado, principalmente nesse momento de violação de direitos constantes que a gente vive com um estado quase de exceção nacionalmente. Qual que é a importância desse trabalho que você desenvolve lá, Josiane? Bem, em primeiro lugar, o trabalho é feito com toda uma equipe, porque uma coordenação só não teria como angariar todas essas políticas públicas de Estado. Então, nós somos formados por uma grande equipe que também trabalha conjuntamente com o Centro de Referência LGBT, mas que é de suma importância essas coordenações, porque fazem um trabalho de unificação de políticas públicas para a população LGBT. E por que não dizer a população de travestis e transexuais, que é uma das populações que ainda são as mais atingidas por essa falta de direitos, porque as travestis e transexuais, no momento em que elas adentram, no momento em que elas se colocam, se postam com a identidade a qual elas são reconhecidas, elas são discriminadas, até mesmo dentro de casa. Então, é muito importante a criação dessas coordenações, que já vem atuando há quase 10 anos, ou há mais de 10 anos, na promoção da cidadania e dos direitos humanos para a população LGBT, porque o estado do Piauí é um dos estados onde mais se desenvolvem políticas públicas para essa população. E é um dos estados também que vem construindo coletivamente todas essas políticas, porque os órgãos de diversos setores da sociedade estão nos ajudando a incluir essa população dentro de todo o conteúdo programático para a efetivação de políticas. Sim. E dentro dessas políticas públicas, quais são as principais dificuldades que você percebe que a população trans enfrenta aqui no Piauí? Bem, isso é visto a olhos nus, porque as travestis transexuais, como já foi bem dito, elas, no momento em que elas tentam adequar seu corpo à sua mente, elas já começa a ser expulsa de casa. E daí, então, vem toda uma carga negativa em cima das travestis transexuais. Então, o mercado de trabalho é uma das piores consequências em que levam as travestis transexuais a serem exclusas da sociedade. Porém, essa questão do mercado de trabalho, ela vem por quê? Porque ela não teve o acesso à educação, o acesso à questão de estar se incluindo nesses mecanismos, e daí vem toda uma consequência de valores, onde elas não conseguem adentrar os outros mecanismos. Entendo. Essa questão da educação realmente é uma pauta bastante discutida no movimento LGBT. E a gente sabe o quanto é complicado, né, implementar uma discussão de gênero na escola. E o problema da homofobia, da LGBTfobia, é uma coisa que começa desde cedo, né? O enfrentamento já inicia já na fase da infância, né? Toda a problemática começa ali. Eu queria saber de você, como que está sendo articulado essas políticas públicas para esse segmento, para a educação nesse começo, na infância, na adolescência, que é onde a gente sabe que lá começa a ser enraizado, incutido nas mentes, nos corpos daquelas pessoas, a opressão, a intolerância. Que tipos de políticas públicas estão sendo voltadas para a escola, Josiane? Bem, ainda não temos um trabalho voltado para a questão da infância e da adolescência. Porém, nossos trabalhos são todos voltados por meio de planos de trabalhos. Então, através da Diretoria de Direitos Humanos da SASC, nós conseguimos agregar outros setores da sociedade, outros mecanismos público do Estado e também privado para estar efetivando essas ações. Então, é através desses planos que a gente consegue estar agregando essas políticas públicas. Hoje, a gente já tem um plano estadual de cidadania e direitos humanos e que a gente está tentando também
fazer a reativação deste plano para que a gente possa incluir novas políticas públicas de educação, principalmente, porque é na educação que é a base de tudo, é na educação que a gente começa essa efetivação e começa também a inclusão de pessoas LGBTs dentro da sociedade. E por que não dizer novamente das travestis e transexuais, que é uma questão que a gente tem que focar muito, porque travestis e transexuais, no momento em que elas tentam adequar seu corpo à sua mente, elas são totalmente exclusas da sociedade e assim também vem ocasionando essa exclusão. Então, por isso que a gente tenta focar nas travestis transexuais, quando a gente trata de LGBTs, mas focando em todo esse coletivo. Porém, não podemos esquecer dessa população que ainda vem sendo exclusa de forma gritante. E você sente muita dificuldade do poder público ainda em todas as esferas, federal, municipal, estadual, para conseguir discutir essas questões de gênero? Porque, por exemplo, a gente sabe aquela última mobilização que teve, né, na Câmara dos Vereadores de Teresina, para conseguir discutir a questão do gênero nas escolas, foi completamente abafado. O projeto da vereadora não prosseguiu, né? Ela não conseguiu proibir, mas também não conseguimos implementar o plano. A coisa ficou arquivada, sabe? Existe uma certa dificuldade do poder público ainda em querer discutir as questões. Eles impedem, obliteram muito a pauta de avançar. Como que você percebe essa relação com o poder público para discutir essas questões de gênero? Bem, o poder público, ele, como ele trabalha, como já dizem, a coisa pública ela anda de forma lenta. A gente tenta efetivar, tenta concretizar essas políticas, mas é uma forma lenta de fazer o trabalho público. Mas, quando se vai falar em gênero, na questão de gênero, ainda dificulta mais ainda. Por quê? Porque existe todo retrocessos, não só aqui no estado do Piauí, a gente está tentando assegurar ainda esses direitos, mas em nível nacional tiveram vários retrocessos que estão sendo aí vistos a olhos nus, e a gente está tentando, ao menos no estado do Piauí, a gente conseguir ao menos assegurar o que já está seguro e também efetivar o que está planejado. Por quê? Porque a gente sabe que quando vai tratar de gênero, a coisa fica mais difícil, não porque é só gênero feminino, mas porque dentro desse gênero feminino inclui diversos segmentos da sociedade, como as travestis e as transexuais. Então, o fundamentalismo religioso, o heterossexismo também contribuem para que a gente não esteja fazendo a coisa acontecer de forma mais concreta e de forma mais objetivada, de forma mais concreta. Então, é por isso que a gente tenta segurar ao menos o que já está seguro aqui no estado, para que a gente não retroceda também, assim como no nível nacional. Entendo. E se as dificuldades existem com o poder público, nos movimentos sociais também não é muito diferente, né? Existe também aquelas polêmicas, às vezes opressões. Eu queria saber como que é lidar com as divergências dentro do movimento, né? Que o movimento social, apesar de ser uma coisa avançada, em defesa da sociedade, a gente sabe que tem aquelas divergências. Como que você lida com isso, a sua militância? Bem, tratar de movimento é uma coisa mais ampla, por quê? Porque o movimento é onde a gente começa tudo, é no movimento em que a gente vai reivindicar. E se o movimento não existisse, não teria como a gente cobrar, não teria como efetivar as políticas públicas, porque é necessário sim que tenha o controle social. E quem faz esse controle melhor do que o movimento social? Então é através desse movimento que a gente consegue também garantir a efetivação de políticas, porque é o movimento que reivindica, é o movimento que está na rua, é o movimento que dá a cara a tapa, e é o movimento que faz com que a gente tenha forças para lutar. E também nós que estamos na gestão fazemos parte da militância. Não podemos ter, como se diz, não podemos ter duas identidades, mas bem antes de ser gestor, a gente é militante. Então essa militância nos torna aguerrido e com forças para lutar. Mas o movimento, ele tem diversas contradições. Por quê? Porque ao momento em que o segmento trans deseja lutar por uma política, os outros tentam outras. Como a questão do nome social. Até então, o nome social era
era um ganho imenso para a gente. Hoje a gente tem a lei do nome social aqui no estado, que é a lei de número 5.916. E o que aconteceu? Depois do ganho do nome social, a nossa luta agora é pelo nome civil. Então, não é que sejam divergências, é porque as nossas lutas estão sendo conquistadas e aí a gente quer mais e mais. É isso que o movimento deseja, é isso que o movimento almeja, é que as políticas sejam efetivadas uma por uma e que a gente consiga concretizar de fato todas essas políticas. E com relação às opressões, assim, porque a gente ouve relatos de algumas pessoas trans que se sentem oprimidas por algumas partes do movimento, assim. Algumas correntes feministas não acolhem elas quanto mulheres, e aí muitas trans sentem-se oprimidas por isso. Ou algumas correntes do próprio movimento gay, que muitas vezes é heteronormativo, alguns gays heteronormativos ainda oprimem as trans. Como é lidar com essas pessoas que também estão em situação de vulnerabilidade e risco, mas que acabam também cometendo algumas opressões contra pessoas trans? Mas foi isso que eu quis dizer no começo, que no momento em que o movimento de travestis transexuais tentam lutar, reivindicar seus direitos, que elas tentam se inserir dentro de outras militâncias, elas são oprimidas. E por quê? Isso pelo simples fato da questão da heteronormatividade, o heterossexismo que está preso enraizado dentro das pessoas, independente de ser lésbica, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Por quê? Porque tem movimentos feministas que não aceitam a população de travestis e transexuais, e isso em nível nacional. A gente já tentou se agregar junto ao movimento feminista lá fora e não conseguimos lograr êxitos nessa peleja. Então, é muito dificultoso a gente não estar dando as mãos e lutando juntos, porque a gente sabe que a luta só fortalece, a junção de forças, ela faz com que todos os nossos direitos sejam alcançados de forma mais ampla e mais igualitária. Então, é isso que acontece. No momento em que a gente tenta se agregar a outros segmentos que não consegue objetivar com êxito, é uma frustração. Isso não porque não somos aceitas, mas porque é difícil lutar se os outros não querem estar ajudando também na luta. Mas apesar de todas as contradições, ainda é por meio dos movimentos sociais que a gente consegue reivindicar nossas pautas, né? Eu queria saber o que te motivou a participar dessa conjuntura tão complexa que é ser militante, que é participar da gestão e articulação de políticas públicas. O que motivou você a seguir por esse caminho, Josiane? Bem, isso foi uma amiga aqui, que conseguiu estar fazendo uma capacitação de novas lideranças travestis e transexuais, que isso eu acho que tem que ser exemplo para outros segmentos, que daí a gente começou lá em 2008, participando de diversas ações e dessa capacitação, e a partir daí então o interesse em estar vendo que aquele objetivo, aquela luta, era uma luta que era minha. Eu via como a luta dos outros. E a partir da capacitação que a gente faz, que a gente tem o conhecimento, é que a gente sabe que também é uma luta nossa, porque pela a segurança da garantia dos direitos, não só da população, mas nossa, que a gente também faz parte dessa população. Então, Josiane, dentro dessa sua trajetória, como foi o momento que você se descobriu uma pessoa trans e como foi esse enfrentamento com a sociedade, com a família? Bem, há uns anos atrás, a gente tinha aquele medo de vivenciar a transexualidade, a travestilidade. Isso porque no momento em que a gente se descobre, no momento em que a gente se identifica, a gente sente aquele medo. Por quê? Isso há uns anos atrás, porque a gente até então não via pessoas travestis transexuais no mercado de trabalho. Então vinha aquele medo de para que estudar? O que eu vou fazer com esse estudo se eu não vou poder usufruir dele? Porque a gente não via, a gente só via pessoas travestis e transexuais sendo excluídas da sociedade, sendo marginalizadas e sendo mal vistas por toda essa sociedade machista e heterossexista. Então, a partir daí que também criamos forças para que a gente possa, para que eu pudesse estar me inserindo na sociedade. Então, continuei a estudar, continuei a me dedicar, porque foi a partir daí que eu comecei a ver que eu queria sim
ser uma pessoa transexual, mas que eu queria também, sim, ser uma pessoa que estivesse inserida dentro da sociedade como tal. Porque se eu não tivesse estudado e me dedicado, eu não conseguiria estar aqui hoje falando para vocês. Então é por isso que é todo o incentivo que a gente dá, nós que trabalhamos também nesta diretoria imensa, que é a Diretoria de Direitos Humanos da SASC, junto com o Centro de Referência, é lá que a gente começa a agregar esses valores, é lá que a gente começa a também dar esse incentivo para a população de travestis e transexuais que ainda se sentem menosprezadas dentro dessa sociedade. Vamos estudar, porque a educação é a base de tudo. E é a partir dessa educação que a gente consegue se inserir dentro da sociedade, porque é nela que a gente aprende a viver, aprende a coletividade e aprende também a assegurar nossos direitos humanos. Não saia daí, daqui a pouco tem o Olho Mágico. Olhar pela fechadura, abertura do céu. Temer caboclo de pera, manga, pera, Gabriel. Cosmopolitano raro, cascalho no espelho do rio. Batuca, lavadeira, água entre tantos que pariu. Olhos nos olhos de Santa Lúcia, gruta, bruta, coração, Virgem Maria. Olhos nos olhos de Santa Lúcia, gruta, bruta, coração.